A paz do Senhor a todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Desejo que a graça de Deus continue sobre a tua vida e a tua família. Estamos aqui para louvar a Deus, engrandecer, exaltar o nosso bondoso e eterno Deus. Aqui estamos mais uma vez para trazer uma reflexão da poderosa palavra de Deus para a nossa vida, porque a palavra de Deus é pão que alimenta a alma, o espírito e o nosso corpo. Então aqui vamos aprender hoje sobre a consequência do pecado. Meus irmãos, minhas irmãs e a todos que me ouvem, sabe quais são as consequências do pecado? Então hoje aqui nós vamos aprender sobre este tema. Então quero tomar como texto base em Romanos capítulo 6 e o versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Um texto bem conhecido da palavra do Senhor para a nossa vida. Então o texto ele vai começar dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Observe que quando nós falamos em salário, pensamos logo em trabalho. Todo trabalhador ele trabalha primeiro para depois receber o seu salário. Não é isso? Então a Bíblia está dizendo: aquele que trabalha para o pecado, no final ele recebe a morte. Mas a Bíblia também diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe, se trabalha para o pecado, recebe a morte. Mas para obter a vida eterna não precisa trabalhar, porque a salvação, diz a Bíblia Sagrada, é pela graça. É um dom de Deus para todo ser humano na face da terra. A Bíblia também diz em Romanos capítulo 5 e o versículo 12. A Bíblia diz que por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Observe que a Bíblia vai afirmar novamente que pelo pecado a morte. Então, o que significa a palavra pecado? Vocês sabem o que significa a palavra pecado? Um dos significados da palavra pecado quer dizer errar um alvo. Errar um alvo. Quem é o nosso alvo certo? O nosso alvo certo é Jesus Cristo. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é obedecer ao nosso bondoso e eterno Deus. Mas a Bíblia nos ensina que existem 3 tipos de morte. Quais são eles? Primeiro tipo de morte é a morte física. É aquela morte que a alma e o espírito se separam do corpo quando a pessoa morre. Segunda morte é a morte espiritual. É todo aquele que ainda não confessou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Este, segundo a Escritura, diz que ele está morto espiritualmente. Terceira morte é a morte eterna. Esta morte aqui será quando for no dia do julgamento, quando Deus julgar a todos, conforme o que cada um tiver feito, tá certo? Então existem 3 mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas vamos ver alguma lista falando sobre pecado, que se encontra em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 19 ao 21, que vai dizer assim: o que é pecado? Idolatria, prostituição, incredulidade, orgulho, mentira, feitiçaria, rebeldia, traição, soberba e desobediência.
Tem mais, aqui é apenas alguns significados do que é pecado. Então vamos ver agora algumas pessoas na Bíblia que receberam a consequência do pecado. Vamos ver o exemplo de Adão e Eva, perderam o paraíso por causa da sua desobediência, que se encontra em Gênesis, capítulo 3 e o versículo 23. Vamos ver ainda, Sansão perdeu seus 2 olhos por causa da sua desobediência, que se encontra em Juízes, capítulo 16 e o versículo 21. A Bíblia também mostra, o rei Saul perdeu o reinado por causa da sua desobediência, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 1. Vamos ver também, o rei Davi perdeu um filho por seu adultério com Betseba, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12 e o versículo 18. Vamos ver ainda, Ananias e Safira perderam a sua vida por ter mentido a Pedro e a Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 ao 10. Então observe que vai ter outros exemplos, mas eu quero só mostrar este. Então vamos ver que não vale a pena viver uma vida em desobediência. Toda desobediência que é pecado tem suas consequências. Mas a Bíblia nos ensina, o pecado só é curável com um remédio. Qual o remédio para o pecado? O que pode ser, aleluia, um remédio para o pecado? O sangue de Jesus Cristo, ele é o remédio para o pecado, que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1 e o versículo 7. O sangue que purifica de todo pecado. Só Jesus Cristo, ele pode perdoar, limpar, purificar os nossos pecados. Só Jesus Cristo, ele é a solução para a nossa vida. Então que nós possamos buscar viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Tá certo? Fica na paz, que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo. Fica na paz.